Olá, olá para todos. Vamos lá para mais um assunto interessante aqui que está rolando por aí na rede, né? Eu sou, para quem não me conhece, sou a Marísida Rodolfo, aqui do canal Marísida Rodolfo, né? E vou falar hoje sobre o que é o eclipse solar, né? Um pouco de história do eclipse, né? Que aconteceu no dia 8. E por que eu estou trazendo isso tudo? Porque ontem, ainda hoje, está rolando na rede por aí as seguintes especulações. Você está preparado para um eclipse? Estados Unidos dá um alerta ao povo. Estoquem alimentos, água, combustível por causa do eclipse. Então, todos falam do eclipse, mas por que nada aconteceu? Uma outra live. Um outro lá, cara coloca um título assim: O mundo parou. O terrível sinal que apareceu no eclipse. Agora, eles acham que apareceu um sinal no eclipse, né? Uma outra live está falando que aquele sinal lá, né, era um OVNI, no Texas que aconteceu isso, né, que viram um suposto OVNI durante o eclipse, estão achando que é um evento celestial, né? Um sinal do fim que Deus está passando para os homens. Ai, my God, que coisa de doido tudo isso. Eu fico passada com essas coisas, porque o cara lá, ele tem milhares de visualizações, porque as pessoas ainda acreditam que Deus está preocupado em mandar um aviso que ele vai acabar com o mundo, né? Que os alimentos vão acabar simplesmente porque os astros estão se alinhando, né? E, de repente, as pessoas todas preocupadas lá, porque outros falaram assim, poxa vida, mas não aconteceu nada, eu estou aqui, perdi um dia de trabalho e não aconteceu nada. O que houve com esse eclipse aí que não aconteceu nada? Quer dizer, repórter, televisão falando que não aconteceu nada, acho que ele queria que acontecesse o fim do mundo. Gente, que doideira é essa? Onde que esse povo está com a cabeça, né? Você torcendo para que acontecesse alguma coisa. Se tivesse acontecido alguma coisa, a reportagem seria assim: onde é que está Deus? Que ele não fez nada, aconteceu tudo isso. Como não aconteceu nada, estão tudo preocupados, sabe? Porque, my God, é muito complicado isso. Então, vamos lá. O que é um eclipse? O eclipse nada mais é que um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. É isso só que acontece. Ocultando total ou parcialmente a luz do Sol numa estreita superfície aqui na Terra que não ultrapassa de 270 quilômetros aqui na Terra. Nem são todos que podem presenciar esse eclipse aí, né? E durante toda a história, né, desde lá, do tempo lá do Sumério, acontece o eclipse, ele vem acontecendo desde a vida toda, nunca deixou de acontecer, porque existem época, os astros estão todos em movimento, e tem época que eles fizeram até a história lá da criação do mundo lá, que Nibiru passava numa órbita para ele se alinhar, ficava próximo da Terra e descia na Terra, e vinha aqueles deuses aqui na Terra, e o Deus um é Jeová, ou Javé da Bíblia, né? Conta na mitologia do Sumério, né? Isso, então ele estava circulando, então os planetas não estão parados, a Terra não está parada, o Sol não está, nada está parado, gente, está tudo em movimento. No universo é energia não para, energia está constantemente em movimento. Essa história aí que vai acabar o mundo, vai acontecer, isso é coisa da cabeça do homem que não pensa, naquele que ainda acredita em crenças limitantes, crenças que estão colocando medo na sua cabeça e quer levar esse medo para outras pessoas. Eu não entendo isso.
Essa era uma época da gente, de todos, estarem colocando, olha, gente, o eclipse é uma coisa normal, não é como pensavam os antigos, não. Os antigos achavam que era alguma coisa divina porque eles achavam que o sol era Deus, que a lua era deusa, que as estrelas eram deuses, que os astros todos eram deuses, que todos os extraterrestres eram deuses na cabeça deles. Eles diziam, o anjo era Deus. E Deus falou, era um anjo, um extraterrestre lá, apareceu para fulano, conversou com ele, foi Deus que mandou o anjo falar, era um extraterrestre que veio lá e falou com ele, e ele achava que era um Deus, que era um anjo. Então, durante toda a história, né, houve eclipses e o mundo não acabou. Quantos eclipses houveram, o mundo não acabou? Daí aqueles entendidos lá, aqueles sacerdotes da época, né, eles começavam a ligar fatos que aconteceram dizendo que a culpa era do eclipse. Por exemplo, e o eclipse, em alguns lugares, em algumas épocas, ele conseguiu resolver, dar solução para alguma desavença entre povos, inclusive. Olha que coisa interessante. Em 2138 a.C., uma eclipse solar e lunar em maio, na Babilônia, aconteceu. E esse eclipse aqui, ele colocou paz entre duas nações que achavam que era Deus que estava avisando que eles não podiam brigar, né? Então, achavam que era coisa de Deus. Em 780 a.C., em junho, né, na China foi registrado também um eclipse solar e não aconteceu nada de grave lá, continuou do mesmo jeito. Heródoto escreveu que Tales de Mileto, né, em uma apopeia sobre o eclipse, né? Após a guerra entre o Império dos Medos, os Medos são muito antigos, e o reino da Líbia, e após os soldados, né, quando eles estavam tudo lutando, não estavam numa luta, os Medos contra os da Líbia, né? Quando aconteceu o eclipse, aconteceu onde eles estavam lutando, todos eles abaixaram as armas, ficaram de joelho e declararam paz, porque eles achavam que Deus que apareceu ali, que o eclipse salvou um monte de gente, entendeu? Não aconteceu nada de ruim, né? Quem sabe por que não aconteceu isso lá na Ucrânia, lá com a Rússia, né, para acabar com essa guerra infame, na Palestina com Israel para acabar? Os caras são tão assim pirados, né? Deveriam sacar que esse eclipse aí aconteceu para eles pararem com as guerras, vai continuar tudo do mesmo jeito, não adianta. Em uma Odisseia, Homero também diz, lá foi o Heródoto, aqui Homero escreveu que o sol desapareceu do céu e que uma aura maligna, veja bem, coloriu todas as coisas ao meio-dia, na hora que eles estavam fazendo a refeição. E eles deduziram, era porque eles tinham parado de trabalhar, estavam comendo, não tinham abençoado alimento, não tinha feito nada, né? E que o Senhor mandou essa maldição aqui para eles, uma coisa maligna, uma hora maligna que cobriu o sol, ficou escuro em pleno meio-dia, no horário do almoço. Esse pode um negócio desse. E após a Guerra de Troia, também aconteceu algo interessante, né? Aconteceu um eclipse visível pelas ilhas gregas, né? E, de acordo com a Odisseia, eles achavam que os deuses estavam furiosos porque eles estavam fazendo a Guerra de Troia, né? Então, houve o eclipse. Olha quanta ignorância. Mas até lá, até então, né, desses seres aí, a gente pode até aceitar, né? O que nós não podemos aceitar é que, atualmente, com tanta tecnologia, a NASA acompanhando, fotografando, fazendo as coisas, ainda as pessoas ainda acham que um eclipse pode causar o que? Uma falta de alimento, pode causar o que? Vai acabar com o planeta Terra. Gente, que coisa de doido isso. Não dá para entender, não dá para entender. Sabe? Quanto mais, né, a gente vem, eu e outras pessoas, a gente traz o conhecimento, né, traz as coisas que eles não entendem. Antigamente, né, não existia os aparelhos que tem hoje, não existia, eles não tinham contato,
né, com inteligências superiores de outros planetas. Eles não tinham o entendimento, né, que tem hoje, que algumas têm, porque outras são tão ignorantes que acham que vai acabar alimento, que vai acabar tudo, e precisa estar estocando alimento, porque vai acabar o mundo, de certo, vai acabar os alimentos. Quem que vai provocar isso? Ou a lua vai cair, não vai ter mais sol, ela vai ficar constantemente ali colada com o sol, né? É muito hilário isso, sabe? É impressionante que, olha, se fosse só no Brasil, ainda mais, mas nos Estados Unidos, que eles se acham os caras mais inteligentes, os caras mais espertos, eles se acham, você conversa com o americano, né? Ele acha que ele é o bambambam, ele é o Senhor Todo-Poderoso, é a maior nação do mundo, porque eles têm aquele montaréu lá de armas bélicas, né? E eles acham que eles são os mais inteligentes, são os mais burros, pelo jeito, acreditar que tem que estocar alimento por causa de um eclipse. Isso é muita burrice. Isso é muita burrice. Sinto muito, é muita burrice isso aí. Isso é completamente está fora da casinha, né? Então, como que pode, né, dar tanto poder para um país assim, que só porque ele tem armamentos bélicos de primeira dimensão, assim, como que diz, os mais avançados, só por isso é um fato para se pensar, né? Para se pensar. E teve gente que estava desolado porque perdeu um dia inteiro do emprego porque ficou esperando que ia acontecer alguma coisa. Outros lá começaram a olhar para tudo aquilo sem óculos, né? Sem aquela lente, porque pode ter algum problema na visão, segundo eles lá, né? Poderia até ficar cego, né? Mas ninguém ficou, né? Ninguém ficou. Quer dizer, ok, uma retina. Isso aí eles tinham que ter tomado certo cuidado, mas ninguém fez isso, não. Ficaram todos ali no Niágara, lá esperando que fosse, acho que acabar com aquela situação lá, a água ia se revoltar, e tudo na beira ali da água ali, né? Quer dizer que ali, se houvesse uma revolta da água mesmo, não ia sobrar ninguém, não ia sobrar nada ali naquele espaço ali. Ah, que gente mais doida é essa, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês, gente. Enquanto ser humano, vou falar mais uma vez, enquanto ser humano não colocar na sua mente que ele precisa evoluir, buscar pelo entendimento, buscar pela verdade, encontrar a sabedoria dentro de si, nós vamos conviver quanto tempo, quantas mais eclipses irão ocorrer, e muitos ficarão com medo, orando o tempo todo comigo, que o Senhor acuda, porque vai acabar o mundo. Até quando essas pessoas vão achar que Deus, o Criador do universo, tem o propósito de castigar o ser humano? De onde tiraram isso? O Javé, que era lá um Anunnaki, criado, né? Ele se intitulou Deus, aquele até é possível. Daí vem muito falar, mas está escrito na Bíblia lá que ia acontecer esse negócio aí acabado. Eu não estou falando que a Bíblia é mitologia, é livro mitológico, que vocês estão achando que é um livro sagrado. É mitologia, pega o livro da mitologia grega aí, que eu tenho um lá atrás, na prateleira ali, um da mitologia da Suméria, um da mitologia do Egito, e vocês vão ver que as eclipses aconteciam, eles colocavam lá que era o Deus, os deuses do Olimpo que estavam revoltados, porque para eles existia o Deus das águas, o Deus da terra, o Deus sol, o Deus lua, o Deus estrela, mas hoje em dia nós sabemos que os astros não são deuses, não, são simples estrelas, são astros que compõem o universo todo, cada um com a sua função. Chega uma época que tem que se alinhar, está na hora do homem se alinhar na era que nós nos encontramos, a era da tecnologia, da evolução, buscar pelo autoconhecimento.
Isso que tem que tirar uma lição, que se os planetas estão se alinhando, o que como está fazendo que não se alinha com a atualidade, fica lá 3.000 anos atrás, adorando o Sol como Deus, a Lua como Deus, achando que a Lua, né, ela vai acabar com a luz do Sol de uma vez. Você sabe como formaram a Lua? Quando os planetas todos se alinharam, a Terra se alinhou, a Terra trouxe com ela a Lua. Quando os planetas se alinham, eles trazem. A única coisa que poderia acontecer, né, passar um Nibiru por aí e roubar a Lua da Terra. Daí nós ficaríamos numa escuridão total durante a noite que levaram a nossa Lua. Daí complicou, né? Porque daí não vai ter mais horóscopo, porque o horóscopo é baseado na Lua. Não vamos ter mais nada, entendeu? Muitas crianças nascem porque as mães lá calculam 9 luas nasceu. Não vai ter mais nada disso. Isso aí, gente, é tudo coisa antiga. Escrito pelos antigos quando eles não tinham condição de fazer coisas mais avançadas, por falta de tecnologia. Então, eles foram aprendendo, né? De noite tinha... O sol não aparecia de noite, tinha a lua. A lua é uma deusa, né? Ela aparecia de noite, iluminava tudo quanto é lugar. Muda de fase, lua cheia, lua nova, quarto minguante, lua crescente. Putz, que deusa poderosa é essa! E as estrelas, então? Estrela brilhando, onde que ela está brilhando, né? Por quê? Porque Deus está mandando, né? E daí o Sol, todo poderoso, né, que aparece durante o dia, e um dia o Sol deixou de aparecer, armou essa tamanho dessa confusão aí, né? Então, é preciso crescer, é preciso evoluir. É preciso começar a pesquisar as coisas e entender como elas realmente são. Esquece os livros da mitologia, a Bíblia falou, tem cientista, né, que está fazendo isso. A NASA, ela esteve o tempo todo filmando, fotografando, né? Quem assistiu ao vivo pela NASA, dava para você ver todo o processo que aconteceu, né? O que aconteceu em determinados estados dos Estados Unidos, né? E aconteceu por um segundo de tempo, algumas horas. No dia seguinte, o Sol nasceu belo e majestoso de novo, né? A Lua apareceu à noite, as estrelas também. Não acabou o mundo, a Terra continua a mesma, nenhum extraterrestre apareceu para dar o ar da graça, dizer que ele que salvou a humanidade. Deus muito menos, né? Porque o Javé, nessas alturas, aí, dizem que ele está reencarnado por aí, né? Mas ele não apareceu, né? Para dar o ar da graça, né? E é mais ou menos isso, é por aí. Por isso que eu falo para vocês, o ser humano, se ele não quiser continuar sendo uma aberração da criação, ele vai ter que buscar pelo autoconhecimento, sim. Ele vai ter que começar a entender as coisas, buscar por sabedoria e começar a aplicar isso na sua vida do dia a dia, tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês, mais um conhecimento dizendo que eclipse não acaba com o mundo. A eclipse sempre vai acontecer, sempre aconteceu. Os fenômenos que quiseram correlacionar com o fenômeno foram apenas suposições da mente humana de alguns. Namastê.